Oremos. Senhor, nesta hora, intercedemos em favor da Tua igreja e suplicamos que visites o Teu povo com graça, misericórdia e paz, abençoando as famílias, aos casais, aos pais e aos filhos, assistindo, Senhor, as famílias que estão sofrendo nesta hora por conta da dor do divórcio, a separação, homens, ó Senhor, que antes caminharam bem, mas que abandonaram seus lares, que estão sob disciplina. Que o Senhor tenha misericórdia, Senhor, deles, das suas esposas e filhos que ficaram para trás, das famílias, ó Senhor, que sofrem e que enfrentam crises no casamento, dos jovens que lutam contra as suas tentações diárias e também desejam, diante do Senhor, pelo casamento, constituírem famílias, pelos filhos e os pais, Senhor, que lidam diariamente com suas dificuldades, filhos rebeldes, pais omissos, pais que lutam por seus filhos, filhos que oram por seus pais. Tem misericórdia, Senhor, daquelas que desejam engravidar e não podem, que o Senhor as sustente, conceda-lhes a bênção da maternidade, sustenta aquelas que estão gestantes, abençoando suas gestações, fortalece, Senhor Deus, a vida das famílias enlutadas, daqueles que estão sofrendo angústias e ansiedades em seus corações, aqueles que estão desempregados. Senhor, vem e visita a cada lar aqui representado, sustenta e fortalece aos idosos já cansados, enfermos, muitos não têm mais condições de vir à tua casa, manhã e noite, outros nem conseguem mais vir. Sustenta, Senhor, aqueles que ainda podem vir, animando-os e fortalecendo-os em Cristo Jesus. Senhor, abençoa o teu povo, do pequeno ao grande, as nossas crianças, os nossos jovens, os nossos velhinhos. Senhor, abençoa os nossos líderes espirituais, pastores, presbíteros e diáconos. Senhor, abençoa a tua obra, fazendo a tua igreja prosperar neste mundo, a começar da nossa cidade, que haja crescimento, plantação de igrejas de Cristo, e que exista verdadeira proclamação do Evangelho, e os eleitos sejam atraídos por Cristo para estes apriscos. Abençoa, Senhor, as iniciativas desta igreja, nossas congregações, a plantação de uma nova igreja no Conjunto Orlando Dantas, a obra missionária na Amazônia, na Guiné-Bissau, e onde quer que a nossa congregação esteja envolvida. Desperta, Senhor Deus, o teu povo para a sua verdadeira obra e missão. A consciência de que entramos para te adorar, Senhor, e abençoados saímos para te servir. Nesta hora, Senhor, é a nossa súplica. Sabemos que isso só irá acontecer quando nós nos submetermos à tua voz, obedecermos à tua santa palavra. E é por essa razão que pedimos agora, Senhor, desvenda os nossos olhos, para que contemplemos as maravilhas da tua palavra. Em nome de Jesus oramos. Amém. Hoje eu quero apresentar a vocês, irmãos, uma defesa dos carboidratos. Vamos para a oferta dos grãos hoje, Levítico capítulo 2. No mundo de tantas dietas, dentre elas as de baixo carboidrato, a oferta que nós vemos em Levítico 2 nos mostra a importância do bom e velho pãozinho. Vamos ver. Levítico capítulo de número 2. Antes disso, uma breve introdução. Alguns aqui não tiveram contato com o primeiro sermão sobre o livro de Levítico. No sermão anterior, nós começamos a estudar este livro, grande livro, que expõe o desejo de Deus e a intenção de Deus pela busca da santidade. E essa exposição, ela ocorre nos primeiros 7 capítulos,
quando nós encontramos as 5 grandes ofertas. A primeira delas nós vimos a oferta do holocausto. Era aquela que dava início, acesso ao adorador israelita quando buscava o perdão de Deus por seus pecados. E na sequência o que nós vamos ver hoje é esta oferta seguida por uma de dedicação ou de gratidão. Na realidade, o que nós vemos no capítulo 2, em nossas traduções, como ofertas de manjares, seria melhor traduzida por oferta de presentes, porque a palavra é presentes mesmo, ela diz respeito a presentes em formas de grãos e cereais, que o Senhor estabeleceu para o seu povo oferecer a Ele em adoração como uma dedicação. Então, as 5 grandes ofertas, elas são tratadas nos primeiros 7 capítulos do livro de Levítico. Primeiro, esses 7 primeiros capítulos vão oferecer para você e para mim a compreensão de como Deus queria tratar em seu culto essas ofertas, primeiro da perspectiva do adorador, do ofertante, daquele que trazia ofertas ou sacrifícios no tabernáculo. Em segundo lugar, você vai ter então a perspectiva dos sacerdotes, que iriam administrar as mesmas ofertas, as ofertas que eram trazidas pelos ofertantes. Então, os 7 primeiros capítulos falam sobre isso. Quando você lê o livro de Levítico, sem essa compreensão, você vai pensar assim: por que o Senhor repetiu, falando a mesma coisa? Uma observação cuidadosa, uma visão cuidadosa vai demonstrar que primeiro ele fala da perspectiva daquele que trazia, depois da perspectiva do que recebia as ofertas, no caso, os sacerdotes. Assim o Senhor nos dá uma ideia muito interessante de como os sacrifícios apresentavam, por meio do ensino e prática, diferentes significados e aspectos, nos ensinando a olhar sob essas duas perspectivas. Então nós vimos uma série de coisas sobre a estrutura e o conteúdo do livro de Levítico como um todo. Por exemplo, os primeiros 16 capítulos nos oferecem regulamentos relativos aos sacrifícios. Nós vamos ver isso nos capítulos de 1 a 7, mas também você vai perceber uma iniciação formal, uma formalização do sacerdócio, que é encontrado imediatamente após a instituição dos sacrifícios. Lembrem-se, o livro de Levítico é a sequência do que encerra o livro do Êxodo no capítulo 40. Então, aqui o Senhor vai trazer uma discussão importante sobre o significado das ofertas, depois a distinção entre aquilo que era limpo e impuro, para que o povo de Israel aprendesse a ser santo, e a palavra santo quer dizer separado. Eles não poderiam fazer da adoração aquilo que era parecido, semelhante aos povos de Canaã. Então, no capítulo 16, finalmente, o que é que nós vamos ter? As instruções do rito do dia da expiação, no hebraico do Yom Kippur, que foi comemorado no último final de semana pelos judeus, pela comunidade judaica. Então, o dia da expiação ou da propiciação dos pecados era o dia mais elevado, marcante, em todo esse conceito de oferta e sacrifício ensinados por Deus. Os últimos 11 capítulos, lembrando que o livro de Levítico tem 27 capítulos, vão tratar então do código cerimonial de santidade que Deus entregaria para o seu povo. Sede santos, porque eu sou santo. Essa é a grande máxima do livro. Então, o que foi que nós observamos, à guisa de revisão? Observamos que, diferentemente dos sacrifícios das festas, tabernáculos, Pentecostes, por exemplo, Páscoa, esses sacrifícios eles eram pessoais, voluntários e espontâneos. O que isso quer dizer? Diariamente eles eram apresentados no tabernáculo por meio dos israelitas, que eram os adoradores. Não faziam parte daqueles sacrifícios comunitários que eram celebrados nas grandes festas, onde cada família israelita teria que fazer isso. Não.
Esses sacrifícios aqui, eles eram trazidos voluntariamente pelos israelitas, individualmente, significando o quê? Compromisso pessoal, desejo de comunhão com Deus, um sentimento de necessidade por ser perdoado por Deus ou demonstrar gratidão a Ele. Então, isso aqui é extremamente importante quando você estuda comigo o livro de Levítico. Também dissemos que os ritos cerimoniais da Antiga Aliança, eles foram estabelecidos por Deus para ajudar o povo a experimentar a sua presença. Então, se por um lado eles atraíam todo o povo uma vez ou outra para o tabernáculo se tornaria com isso o ponto central da vida de fé de um povo. O que nós vimos hoje, basicamente, que reflete o que o Senhor ensinou no passado, quando nós estudamos a cura do paralítico em João 5. Quando ele é curado, lembrem-se, ele nem sabia quem o curou, mas ele fez aquilo que ele aprendeu certamente com seus pais. Ele vai para o templo agradecer ao Senhor, ele vai para a casa de oração e de louvor. Lá Cristo se revela a ele, e ele sabe quem foi, na verdade, quem o curou. Então, de onde vem tudo isso? Às vezes a gente não pensa um pouco, porque a nossa tendência moderna é dar muito valor ao estudo do Novo Testamento e desprezo ao estudo do Antigo, mas tudo vem daqui. Toda a didática, todo o ensino, toda a preparação, o dever ainda hoje de vir à casa de Deus prestar culto, a ordem da liturgia que passa por esses passos. O Senhor convoca o seu povo para adorar. O Senhor então recebe a adoração do seu povo que entra em sua casa com louvores. O Senhor então faz com que o seu povo lembre-se da sua lei e lembre-se também que aqui é o lugar onde Ele o purifica e o renova. O seu povo então confessa os seus pecados, ouve a palavra de perdão, é consagrado pela palavra. E qual é a culminância? Refeição pacífica, oferta de paz. Ele come e bebe na mesa do Senhor. Eles experimentariam sempre da presença de Deus ao fazer essas coisas. Uma outra razão também, porque o sistema estabelecido por Deus, chamado de cerimonial, foi útil, foi porque o Senhor queria com isso fornecer para o seu povo uma forma de render graças somente a Ele. Então, o povo deveria expressar sua gratidão. Como que ele poderia fazer isso diante do Senhor? O Senhor vai oferecer um sistema, Ele vai mostrar como eles poderiam fazer isso. Então, essas lições, irmãos, elas se seguem, e elas precisam ser observadas por nós. Por exemplo, o Senhor estabelece esse sistema de adoração para que o povo de Deus expressasse um desejo de renovada comunhão com Deus. A renovação da aliança ou do pacto acontece ainda hoje. Nós temos aprendido isso. Quando você vem à casa de Deus, você vem para fazer isso. Quando você vem, ou quando você deixa de vir para a casa de Deus, você está dizendo assim: eu não tenho interesse em renovar a aliança com o Senhor. Observem como isso é importante. Deus não salvou você para viver uma vida isolada. Deus salvou você para que você vivesse em aliança com Ele. O que isso significa? Que você deveria viver em aliança com o seu povo, em um pacto com Ele e em um pacto com o seu povo. O que isso implica? Renovada comunhão com Deus. Essa comunhão renovada não quer dizer que, olha, eu tenho que correr para a igreja no domingo, porque se eu não fizer isso, vai expirar o meu prazo de validade de salvação. Não. Isso acontece do mesmo modo que o sexo renova a aliança do casal, que a comida renova as nossas forças físicas na mesa. Por isso a gente precisa comer todos os dias. Não é sem sentido que o Senhor estabeleceu esse sistema
e ele também envolveria comida. Então, os israelitas deveriam passar por um ciclo de fidelidade, porque haveria infidelidade, julgamento por seus pecados, como nós lemos em Deuteronômio 9, consequentemente arrependimento, fidelidade. Isso seria cíclico, e ocorreria em Israel de forma coletiva, mas também de forma individual. O povo precisava então de uma forma por meio da qual expressar seu desejo de uma comunhão renovada com Deus quando a quebrasse. Eu pergunto, quem aqui não quebra essa aliança todo dia? Eis a necessidade de uma renovação pactual. O ritual estabelecido por Deus fornecia também esse meio. E claro, em última análise, o que o Senhor estabeleceu, o rito cerimonial, era um belo meio de se expressar a necessidade de perdão. Quando o povo vinha e oferecia esses sacrifícios, quando o israelita se aproximava do tabernáculo trazendo o seu sacrifício, ele estava admitindo a necessidade de propiciação, de expiação, de cobertura divina do próprio pecado, da aceitação de Deus. Mas, irmãos, o ritual também apresentava o caminho e o programa divino de Deus para lidar com o nosso pecado. Aí a grande verdade por trás de tudo isso era a importância do sacrifício. Vocês sabem para onde, em última análise, o sacrifício sempre apontou? Para o grande sacrifício do nosso Redentor, o Senhor Jesus. Por isso que eu disse no primeiro sermão, em Levítico, que depois nós vamos trabalhar o seu manual no Novo Testamento, vamos usar muito ele, que é a Carta aos Hebreus. A Carta aos Hebreus é pura e simplesmente uma exposição do livro de Levítico, para entendermos a conexão do que aconteceu aqui, e como tudo isso se cumpriu em nosso Senhor Jesus. Então, antes de lermos a passagem que temos hoje, deixe-me apresentar um esboço do capítulo 2, rapidamente. Nós poderíamos dividi-lo hoje à noite em muitas partes, mas eu vou dar uma simples aqui para todos nós. Levítico 2 pode ser dividido em duas seções principais. A primeira delas, dos versículos 1 a 10, nos fornecendo instruções para os dois tipos básicos de refeição ou oferta de manjares ou oferta de presentes. Os versículos de 1 a 3 nos dão instruções sobre essas ofertas de manjares. Os versículos de 4 a 10 nos oferecem instruções para as ofertas de grãos cozidos ou de cereais, se quisermos também assim dizer. Então, essa é a primeira metade do capítulo 2 do livro de Levítico. Versículos de 1 a 10 trazem para nós instruções sobre essa oferta de presentes, que era uma dedicação do adorador perante o Senhor no tabernáculo. A segunda metade desse capítulo você vai encontrar nos versículos de 11 a 16, onde os ingredientes distintos dessas ofertas para a sua refeição e as ofertas de primícias envolveriam ambos os grãos que deveriam ser trazidos, obedecendo diferentes regras. E aqui você percebe mais uma vez a preocupação de Deus com tudo que era feito em sua casa para adoração. Lembrem-se disso. É um princípio que você vai ouvir repetidamente no livro de Levítico. Deus se importa sim com a maneira como o seu povo o adora. Então você tem aqui um esboço apresentado por ele. Uma curiosidade: se você pegar as Bíblias inglesas mais antigas, por exemplo, a Bíblia, a King James, que é a versão do rei Tiago, ou se você pegar o comentário do puritano Matthew Henry sobre o livro de Levítico, você vai ver que ele vai chamar a oferta de manjares, ou de cereais, ou de grãos, ou de presentes,
podemos usar qualquer uma desses termos, de ofertas de carne. Interessante, né? Porque em algumas culturas, carne não significa apenas, como nós ouvimos a palavra, carne vermelha, ou carne de ave, ou carne suína. Carne no sentido de comida, porque era uma oferta de alimentos, uma oferta de manjares, como a nossa tradução ela utiliza. Então, é uma curiosidade que fala sobre a ideia da comida em geral, mas que, de uma forma bem interessante, mostra que essa oferta, mais adiante nós vamos ver, ela estava fortemente ligada com um significado. O que era trazido à casa de Deus, lembrava em dedicação que Deus era aquele que providenciava tudo para o seu povo. Era uma oferta de gratidão pela provisão de Deus, em não deixar faltar para o seu povo o pão nosso de cada dia. Façam as conexões, já já a gente chega lá. Então, deixa eu ler para vocês agora Levítico 2, vamos lá. Quando alguma pessoa fizer oferta de manjares ao Senhor, a sua oferta será de flor de farinha. Nela deitará azeite e sobre ela porá incenso. Levá-la aos filhos de Arão, os sacerdotes, um dos quais tomará dela um punhado da flor de farinha e do seu azeite com todo o seu incenso, e os queimará como porção memorial sobre o altar. É a oferta queimada de aroma agradável ao Senhor. O que ficar da oferta de manjares será de Arão e de seus filhos, é coisa santíssima das ofertas queimadas ao Senhor. Quando trouxeres oferta de manjares, cozida no forno, será de bolos asmos de flor de farinha amassados com azeite e obreias asmas untadas com azeite. Se a tua oferta for de manjares cozida na assadeira, será de flor de farinha sem fermento amassada com azeite. Em pedaços a partirás, e sobre ela deitarás azeite, é a oferta de manjares. Se a tua oferta for de manjares de frigideira, far-se-á de flor de farinha com azeite. E a oferta de manjares que daquilo se fará, trarás ao Senhor. Será apresentada ao sacerdote, o qual a levará ao altar. Da oferta de manjares, tomará o sacerdote a porção memorial e a queimará sobre o altar. É a oferta queimada de aroma agradável ao Senhor. O que ficar da oferta de manjares será de Arão e de seus filhos. É coisa santíssima das ofertas queimadas ao Senhor. Nenhuma oferta de manjares que fizerdes ao Senhor se fará com fermento, porque de nenhum fermento e de mel nenhum queimareis por oferta ao Senhor. Deles trareis ao Senhor por oferta das primícias, todavia não se porão sobre o altar como aroma agradável. Toda oferta dos teus manjares temperarás com sal. A tua oferta de manjares não deixarás faltar o sal da aliança do teu Deus. Em todas as tuas ofertas aplicarás sal. Se trouxeres ao Senhor oferta de manjares das primícias, farás a oferta de manjares das tuas primícias de espigas verdes, tostadas ao fogo, isto é, os grãos esmagados de espigas verdes. Deitarás azeite sobre ela e por cima lhe porás incenso, é a oferta de manjares. Assim, o sacerdote queimará a porção memorial dos grãos de espigas esmagados e do azeite com todo o incenso, é a oferta queimada ao Senhor. Então, o que é que nos impressiona aqui? E esta é uma das grandes lições espirituais que se destacam já no início do livro de Levítico. Novamente aqui nós estamos vendo o cuidado de Deus e a importância que Ele dá com a forma como adoramos. Essa riqueza de detalhes, que parece para nós cansativa, para muitos de nós, deve ser lida com muito temor e refletida cuidadosamente. Todos os detalhes dados aqui pelo Senhor, as instruções de Levítico, nos levam a saber aquilo que era a intenção do Senhor antes para o povo de Israel, que o Senhor leva a sua adoração a sério
e ele é muito específico como deseja ser adorado, quanto à forma que deseja ser adorado. Agora, observem que parece-nos que hoje à noite nós temos, à medida que lemos, a mesma expressão, ou a mesma impressão, a mesma observação. Esse cuidado de Deus, esses detalhes que Ele apresenta, se ia ser cozido, se ia ser assado, os grãos, a diferenciação entre presentes e primícias, incrivelmente detalhados pelo Senhor, por uma razão muito importante, repito, o Senhor se preocupa com a forma como Ele é adorado. Isso vai além dos nossos gostos e preferências, é importante a gente entender isso, porque não existe adoração perfeita, e a nossa igreja não presta uma adoração perfeita, senão pela mediação de Cristo. Se não fosse assim, jamais haveria necessidade de reforma nas igrejas, de retorno às Escrituras. Mas à medida em que nós estudamos a palavra, não nos parece alto e claro, novamente em Levítico 2, a preocupação de Deus com a adoração que o seu povo deveria lhe prestar? Houve ainda uma segunda verdade que nós vimos em Levítico 1 e que novamente aparece aqui. A mesma ideia de que essas ofertas, sendo voluntárias, pessoais e importantes, lembram a cada um de nós, irmãos, nesta noite, que existe um aspecto voluntário, pessoal e espontâneo em toda a religião verdadeira. Adorar a Deus em espírito e em verdade implica isso. Eu devo adorar a Deus da maneira certa, porque Ele diz a maneira que eu devo adorá-lo. Isso é adoração em verdade. Mas a adoração deve ser do coração. Isso é adoração em espírito. Ela deve ser voluntária, ela deve ser pessoal, ela deve ser espontânea. No tocante à criança, a educação que os pais oferecem, desde cedo deve apontar esse caminho, porque elas precisam de orientação, a fim de que mais adiante elas entendam por que os seus pais se preocuparam em fazer isso em casa, por meio das devoções familiares, e fazer isso publicamente, trazendo-as para a casa de Deus. Então isso não é algo que faz apenas parte do que nós encontramos na Nova Aliança, quando nós lemos o Novo Testamento, não. Isso não é apenas algo que os puritanos foram descobrir com a chamada religião experimental, tão pregada nesse maravilhoso movimento, ou nos grandes despertamentos e avivamentos da história da igreja. Não, notem, irmãos, é impressionante, no livro de Levítico, que nós rapidamente pensamos assim, isso não tem nada a ver com a adoração espontânea, voluntária, pessoal, a necessidade de adorar ao Senhor de todo o coração. É justamente a partir daqui que nós já começamos a perceber de onde tudo vem. Toda religião verdadeira, mesmo diante do código cerimonial estabelecido por Deus no livro de Levítico, sempre exigiu isso do adorador, sempre exigiu isso do povo de Deus. O povo de Deus, então, decidiu quando trazer essas ofertas, e essa decisão estava relacionada ao estado de seus corações, ao estado do sentimento de necessidade do perdão de Deus em seu coração, ao estado do desejo do seu coração de expressar ações de graças, ao estado do desejo do seu coração de expressar verdadeira devoção ao Senhor, ao estado do desejo do seu coração de expressar o desejo de comunhão com Deus. Tudo isso, irmãos, notem, impressionantemente, fazia parte de todo um sistema cerimonial. Então nunca mais veja aquilo que Deus estabelece como algo meramente externo, mecânico e que deve seguir movimentos. Não. O simbolismo e a cerimônia estabelecidos por Deus deveriam ser a expressão de um coração fervoroso em devoção ao Deus vivo. É o que nós começamos a aprender à medida em que nós vamos estudando o livro de Levítico. O holocausto custava
a todos que traziam alguma coisa para o Senhor um preço. Isso revelou que todos, do mais rico ao mais pobre na terra, deveriam entender o custo do que estavam fazendo diante de Deus. E esse princípio nos lembra, irmãos, como há uma continuidade nessa prática. Vocês lembram do censo do rei Davi? E como o Senhor o castigou pelo que fez? E quando ele escolheu dentre os juízos ou os castigos dados por Deus, ele foi então à eira de Ornã o Jebuseu, e ali o Senhor poupou Israel. Ali o anjo do Senhor colocou na bainha sua espada, e os israelitas pararam de morrer. Quando Ornã viu o rei, está lá em 1 Crônicas 21, Ornã corre até ele, e ele diz: meu senhor, o que quiseres eu vou te dar. Porque Davi disse: olha, eu quero comprar a eira, eu preciso dela. Ele disse: não, eu dou para o Senhor, eu dou o gado, eu dou as ovelhas, eu dou a lenha. Davi disse apenas: deixe-me comprar o seu campo e oferecer sacrifícios. E ele disse: não, meu rei, eu não vou deixar o Senhor fazer isso, eu vou te dar tudo. O rei então respondeu: eu não vou oferecer ao Senhor um sacrifício que não me custe nada. E aí você tem uma bela expressão do que nos lembra o custo do sacrifício. Quando Abraão antes foi com Isaque para Moriá oferecer sacrifício, o filho perguntou ao pai: eu estou vendo a faca, eu estou vendo a lenha, mas e o custo do sacrifício? Eu não estou vendo o cordeiro, o carneiro não está aqui. Abraão respondeu: o Senhor proverá para nós, meu filho, o cordeiro para o sacrifício. A lição então, irmãos, era de que não será o custo dos sacrifícios que prestamos ao Senhor, mas o custo do sacrifício que o Senhor nos proporciona, que garante o nosso acesso à sua presença e a nossa entrada na família do pacto. O sermão de hoje nos lembra que esta oferta ao Senhor, assim como o holocausto, envolvia um custo. Mas agora o coração grato pelo perdão de Deus oferecia em dedicação ao Senhor uma resposta de louvor pela provisão diária, pelo que o Senhor dava e não faltava. O adorador então trazia uma oferta de manjares, que poderia ser cozida ou não. Os ingredientes simbolizariam a generosidade de Deus, que era perene, duradoura, e nenhum ingrediente poderia ser, mesmo cozido ou cru, representante de corrupção. Por isso o fermento e o mel, eles não poderiam ser usados. Veja, tudo isso refletia a atitude do adorador em gratidão a Deus, por seus benefícios, por sua bondade, por sua misericórdia. E também ensinava-os que nada que corrompesse essa oferta poderia ser utilizado. Assim, irmãos, na oferta de cereais ou oferta de presentes, os adoradores ofereciam a Deus uma oferta de alimentos cozidos ou não, e o que isso significaria? Sua dedicação plena ao Senhor. Era parte daquilo que sobejamente o Senhor dava para o seu povo. Nós podemos imaginar isso desta forma: por vezes essas ofertas, elas eram trazidas juntas. Vamos lembrar, o holocausto vinha primeiro e depois a oferta de manjares ou de presentes. E a ideia era essa: Deus recebia o ofertante ou o adorador, expiando os seus pecados, perdoando os seus pecados, quando ele trazia o sacrifício. Poderia ser um touro, poderia ser um carneiro, uma ovelha. Se o adorador não tivesse recursos, um passarinho, uma rolinha ou uma pombinha.
Quando Deus acolhia graciosamente o adorador em sua presença por conta do primeiro sacrifício expiatório, o holocausto, qual era a sequência? Dedicação total ao Senhor. Entravam os presentes, por isso que o nome é oferta de presentes. E aí, como eles se dedicavam ao Senhor? Dando a Ele o pão de cada dia, que Ele mesmo dava ao seu povo todo santo dia. Então, o reconhecimento era: Ele nos deu o alimento básico da vida e em ação de graças expressamos nossa gratidão a Ele. Trazemos esses cereais, de qualquer forma, cozidos ou não, de acordo com a ordem dada por Sua palavra. E aí, irmãos, 3 importantes lições eram destacadas nisso que o Senhor ensinou o seu povo a fazer. Número 1, a oferta de cereais ou de presentes era um ato de dedicação ao Senhor, como tenho dito. E a primeira é simplesmente esta: a primeira lição é simplesmente esta: a oferta de presentes, como um ato de dedicação ao Senhor, poderia ser feita de maneira individual, mas normalmente acontecia depois, em sequência, a primeira oferta, que era o holocausto. O Senhor então dizia: eu recebo esta oferta, eu perdoo o seu pecado. E a atitude então do israelita era: então eu dedico ao Senhor como um presente estes cereais, estes grãos, porque Tu és a fonte de todo bem, não me tens deixado faltar coisa alguma. Do rico ao pobre era a mesma atitude. O melhor dado para o Senhor, a sobra santificada para alimentar os sacerdotes. E assim, eles apresentavam ao Senhor estes presentes. Era um tributo em ação de graças. Este sacrifício, então, oferecido ao Senhor, era em forma de uma homenagem. Era um penhor, parte daquilo que o Senhor lhes dava diariamente, repito. E esta é uma bela defesa dos carboidratos, porque, veja, a ideia de que o pão representaria o alimento básico da vida, a provisão de Deus para as necessidades diárias do seu povo, uma refeição, cozida ou não, em que o povo de Deus se dedicava inteira e unicamente para o seu Deus. Essa imagem, irmãos, ela se repete, e quando nós chegamos nas páginas do Novo Testamento, nós somos ensinados também sobre isso. Aqui nós temos um presente simbólico do adorador, ofertando ao seu Deus todo o seu ser. Ao dar esse presente como um tributo a Deus, o que o israelita estava dizendo: Senhor, eu me dedico a Ti. E não é o que nós fazemos ainda hoje, não é o que nós deveríamos fazer, irmãos, hoje à noite. Que resposta os cristãos deveriam dar à verdade gloriosa da encarnação de Cristo e da obra redentora, se não tomando a mesma atitude? Senhor, eu me dedico a Ti, mas não somente parte do meu ser, todo o meu ser, eu dedico ao Senhor. Essa é a melhor imagem, ou a melhor resposta à imagem do que Cristo significa para nós, do sentido da sua encarnação. Eu sou o pão da vida que desceu dos céus. Ele vem como um alimento para nós, Ele vem para satisfazer as nossas necessidades mais íntimas. Ele vem e nos ensina a orar, para que o Senhor não nos deixe faltar o pão de cada dia. Ele vem e por seu sacrifício,
estabelece para nós uma mesa e nela tem o pão, que nos lembra que Ele é o nosso verdadeiro alimento. E qual é a nossa maior resposta de dedicação quando nós adoramos ao Senhor? Na liturgia antiga, os primeiros séculos da era cristã, havia um costume que ainda hoje algumas igrejas de Cristo fazem antes da celebração da ceia do Senhor. No processional, que muitas igrejas ainda preservam, nós não temos mais. Algumas igrejas presbiterianas fazem, algumas igrejas presbiterianas deixaram de fazer. O processional o que acontece antes do recessional. Vocês veem o recessional sempre acontecendo aqui. É a saída do ministro, ou do ministro e dos presbíteros. O que é o processional? É a entrada destes. Algumas igrejas, no dia da celebração da ceia, tinham o costume então de entrarem com os símbolos desta dedicação, que é o que acontece na mesa do Senhor, pão e vinho, que eram postos à mesa. Normalmente eles já estão montados aqui quando vocês chegam. Os que chegam mais cedo veem os diáconos montando. Outras igrejas preservaram o costume de que esses símbolos entram e a igreja vê. Mas existe uma outra prática que revelava bastante essa dedicação, que é o que nós vamos fazer hoje aqui. Com o passar do tempo, substituindo os cereais, nós vamos encontrar então os ofertórios. Nos ofertórios nós não trazemos mais pão, fermento, azeite, mas nós trazemos parte daquilo que sobejamente o Senhor nos tem dado. Os cristãos, portanto, respondem à verdade gloriosa da encarnação de Cristo, irmãos, e da obra redentora que o nosso Salvador realizou por nós, tomando a mesma atitude. É isso exatamente o que o crente espiritual do Antigo Testamento está simbolizando quando traz aquele pão diante do Senhor após o holocausto. É como se dissesse: Senhor, Tu providenciaste neste sacrifício um caminho para mim de volta à comunhão contigo. Em resposta eu me dedico a Ti, eu me entrego a Ti, Senhor. Este pão, ele me representa. Tu me deste pão e tudo o que tenho vem de Ti, eu devolvo para Ti. Sou eu, Senhor, que estou dando a Ti, eu estou me dedicando inteiramente a Ti. Era essa a ideia. Então lembrem-se, irmãos, não era um mero cerimonial, envolvia o coração do adorador, o seu sentimento de graça, de comunhão, de certeza do perdão, de que pertencia ao Senhor, de que Ele era o seu Deus e de que Ele era seu. Jovens, vocês podem perceber aqui nesta noite que ser redimido pelo Senhor Jesus Cristo impõe sobre vocês essa mesma reivindicação ao coração de vocês. Isso transparece na maneira como vocês vivem, nas escolhas que vocês têm feito. Talvez muitos de vocês precisem dizer, como José ou como Daniel, e com todos os santos de Deus: como posso fazer isso e pecar contra o Senhor meu Deus? Como é possível? Porque vocês pertencem a Deus, vocês foram comprados por um preço e vocês são dele, de Deus. E esse preço foi muito mais valioso do que prata ou ouro. Foi o precioso sangue do perfeito holocausto, do próprio Cristo. Jovens, vocês pertencem a Cristo. Cristão, se você foi redimido pelo Senhor Jesus Cristo, você pertence a Ele. Lembre-se disso esta noite. E esta oferta é uma expressão de devoção a Ele e apresenta aquela devoção espiritual que todo crente deve prestar ao seu Senhor. Romanos 12, abra comigo, versículo 1.
O apóstolo Paulo coloca as coisas desta forma. Romanos 12, capítulo 1. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Veja, Paulo está dizendo a mesma coisa que está sendo representada nesta oferta de dedicação pessoal em Levítico 2. Nesta oferta de presentes. O que Paulo está dizendo, em outras palavras, irmãos, entregue-se a Deus, esse é o seu sacrifício de ações de graças a Ele. Não é o sacrifício que salva você, é a sua resposta ao sacrifício que o salva. Quem é o teu sacrifício? Cristo. É a tua resposta ao sacrifício que te salva. E qual é então a sua atitude? Como você faz isso? Versículo 2: e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Você não pode amar o mundo e a igreja. Se você se torna amigo do mundo, você se torna inimigo de Deus. Você não pode tentar amar a Deus e a Mamon ao mesmo tempo, porque você não pode servir a Deus e as riquezas ao mesmo tempo, pois você não pode ter dois senhores. Levítico 2, então, irmãos, aponta para uma devoção de toda a alma. Este é o significado do sacrifício aqui, que é a única resposta aceitável à graça de Deus. Paulo vai dizer, para nós em Cristo, você deve ser dedicado a Deus de todo o seu coração. Portanto, esta é a primeira verdade que aprendemos na oferta de presentes. Ela é um ato de dedicação ao Senhor. Número 2, aquilo que é dado ao Senhor deve ser isento de corrupção. Aqueles que são leais ao pacto de Deus devem desejar trazer até Ele, ou para Ele, o melhor que possuem. Veja que nesta oferta, nós também aprendemos isso. Se nós olhamos os versículos 4 a 7, a razão por que você encontra a proibição de alguns ingredientes na oferta de presentes é porque eles fermentavam. E o fermento, neste quesito, simbolizava a corrupção. Ele vai ter esse sentido em várias partes da Escritura, inclusive no Novo Testamento. Eles iriam eventualmente corromper a oferta, e por isso o Senhor Deus é específico para que a oferta que fosse trazida a Ele fosse perfeita. E aqueles que são leais à oferta de Deus devem trazer a Ele o que tem de melhor. Lançai fora o velho fermento, onde há corrupção, pois Cristo Jesus é o Cordeiro Pascal que foi imolado por vós. Era esse o sentido do pão sem fermento, a ideia de que não poderia haver corrupção nessa oferta trazida para Deus, ofertada para Ele. Alguns pensam com isso e perguntam por que então as igrejas de Cristo passaram a celebrar a ceia com pães fermentados, pães com fermento. Existem duas linhas de compreensão. Alguns que acham que o pão deve ser sem fermento, assim como o suco da videira era o vinho. Mas lembrem-se, Jesus, ele celebra uma nova Páscoa, e essa é a razão porque a maioria das igrejas de Cristo vão celebrar o pão com fermento, agora tomando um outro sentido que Jesus deu. No tocante à corrupção, a ideia do fermento ainda está presente. Mas no tocante ao crescimento, espalhamento do Evangelho, nós devemos ser o bom fermento, a boa massa. É nesse sentido. A ideia de que agora, na ceia do Senhor, esse pão traz um novo simbolismo, porque
a nova Páscoa, ela tem grandes diferenças da antiga Páscoa. Nós não usamos ervas amargas, por exemplo. Nós não usamos mais pão sem fermento. Terceiro e último lugar, a oferta de manjares ou de presentes também deveria ser um memorial. Deus, o Senhor, estava ali reivindicando as primícias, que significa dizer os primeiros frutos. Devolvê-los a Ele seria o reconhecimento de seu senhorio sobre tudo e da sua soberana provisão. Veja que esse contexto aqui, ele se repete pelo menos 3 vezes, quando você ouve a expressão memorial. Então, a parte memorial, que é a parte que não significa apenas que a parte não dada ao sacerdote era a parte memorial, mas que a parte memorial, ela envolvia toda a oferta ou toda a sua representação integral, porque parte dela era dada ao sacerdote, de fato, mas o que representava o todo era esse significado de que eu devolveria a Deus o melhor, reconhecendo que tudo vem dele. Essa é uma palavra importante para aqueles que têm dificuldades de fazer isso por meio das suas contribuições e ofertas em sua congregação. Se você não tem feito isso, você está pecando contra Deus. Significa dizer que você não está dando o seu melhor para Ele. Um pastor antigo certa vez contou a história de seu pai, que viveu a Grande Depressão da década de 30 na América, e o dinheiro ficou pouco, não havia tanta condição assim naquele tempo, de grande dificuldade, e a geladeira pifou. E o único recurso que ele tinha para comprar a geladeira era aquilo que era o primeiro fruto, que ele deveria entregar na casa do Senhor. Ele resolveu ser fiel a Deus e não usar o que ele tinha para comprar a geladeira. Ele foi para a igreja, prestou culto a Deus, trouxe a sua oferta, deu o seu melhor, reconheceu que tudo vem das mãos de Deus. Quando ele volta para casa e ele vai ligar a geladeira, da morte ela sobrevive, ela revive. Isso não quer dizer que a geladeira sempre vai voltar a funcionar. Isso não quer dizer que o carro quebrado vai ligar. O que envolve tudo isso é uma questão de fidelidade pessoal. Por isso que o conselho da igreja não fica atrás de você para saber por que você não está contribuindo ou não. Mas eu queria lhe dar uma indicação, uma orientação pastoral. Espero que você me ouça. Talvez você não tenha tanta confiança em contribuir para a sua igreja, porque você acha que o governo da sua igreja não está administrando bem esses recursos. Não seja infiel, mude de igreja. Procure uma igreja onde você possa ser fiel a Deus e não desobedecê-lo, peca contra Ele. Eu não posso ser mais franco e mais claro do que isso. Não administre os seus recursos, não faça o que você quiser com eles, porque a ordem divina é que você participe liturgicamente em adoração a Deus e oferte. Se você não tem confiança, procure uma igreja que lhe ofereça essa confiança. Se não, se arrependa e contribua. É parte daquilo que nós somos e que envolve dedicação pessoal, comunhão com Deus, amor ao Senhor. Isso é algo muito sério. Então, o objetivo do memorial era este: uma lembrança por parte do ofertante do sacrifício de que Deus possui o ofertante e a oferta. Nós falamos sobre isso em um acampamento. É interessante que às vezes você pensa assim: bom, essa é a parte do culto que eu faço alguma coisa. Você não faz nada, porque até mesmo quando eu oferto, o que é que eu estou fazendo? Estou dando parte daquilo que o Senhor tem me dado generosamente. Então nada é meu. Se eu sou crente de fato e conheço a palavra de Deus, o que diz o Salmo 24 que nós cantamos: ao Senhor pertence a terra e tudo que nela se contém, o mundo e os que nele habitam.
Nós pertencemos a Ele por direito de criação e por direito de redenção. Logo, nada é totalmente nosso. Tudo vem das mãos de Deus. Ah, pastor, mas eu tenho filhos? São meus filhos. Herança do Senhor são os filhos, e o fruto do ventre, o seu galardão. Nada é seu, nem mesmo a sua vida. Deus lhe dá a oportunidade de usufruir destas coisas, mas faça da forma certa. Adorando a Deus, comece a entender que o objetivo deste memorial, por exemplo, era representar para o povo uma lembrança por parte do ofertante do sacrifício, de que Deus é dono da oferta e do ofertante. Ou seja, o Senhor é dono de tudo. Nos versículos 11 e 16, Deus, Ele mesmo reivindica as primícias. E assim, irmãos, devolver a Ele essas primícias significava dar a Ele esta oferta de presentes, reconhecendo o seu senhorio sobre tudo e a sua provisão soberana. E esta oferta de dedicação deveria servir para memorizar essa realidade na mente do adorador. E ela deve nos ensinar também a memorizar esse significado para nós e para Deus. Nós pertencemos a Deus. Tudo que Deus nos deu pertence a Ele. Pare e reflita um pouco comigo nesta noite. O mundo pertence a Deus. Ele é Senhor e dono de tudo. E o memorial é a lembrança disso. Um lembrete de que Deus é dono do ofertante e da oferta. Abra comigo no Salmo 40, por favor. Salmo 40 me ensina e também vai ensinar você como nós devemos expressar essa dedicação ao Senhor esta noite. Como devemos expressar espiritualmente esta devoção ao Senhor, que é simbolicamente apresentada no ritual cerimonial da oferta de presentes em Levítico 2. Davi disse isso no Salmo 40, veja os versículos 6 e 8, ouça o que Davi disse: sacrifícios e ofertas não quiseste. Davi aqui falando com Deus. Abriste os meus ouvidos, holocaustos e ofertas pelo pecado não requeres. Então eu disse: eis aqui estou. No rolo do livro está escrito a meu respeito: agrada-me fazer a tua vontade, ó Deus meu. Dentro do meu coração está a tua lei. Agora, vejam onde esta passagem é citada. No livro que explica Levítico. Vamos para Hebreus? Hebreus capítulo 10, por favor. Veja o que o apóstolo diz em Hebreus capítulo 10, versículos 5 a 9. Com esta passagem eu encerro o sermão desta noite. Hebreus capítulo 10, versículos 5 a 9. Por isso, ao entrar no mundo, diz, está se referindo à encarnação de Cristo: sacrifício e oferta não quiseste, antes um corpo me formaste. Não te deleitaste com holocaustos e ofertas pelo pecado. Então eu disse: eis aqui estou. No rolo do livro está escrito a meu respeito: para fazer, ó Deus, a tua vontade. Depois de dizer, como acima, sacrifícios e ofertas não quiseste, nem holocaustos e oblações pelo pecado, nem com isto te deleitaste, coisas que se oferecem segundo a lei, então acrescentou: eis aqui estou, para fazer, ó Deus, a tua vontade. Remove o primeiro para estabelecer o segundo. Percebam que o apóstolo está dizendo aqui: quem realizou perfeitamente a vontade de Deus em nosso favor? Cristo. Ele está falando aqui da obediência ativa de Jesus. As leis cerimoniais eram repetidas e repetidas e repetidas, até que Cristo vem e a sua obediência perfeitamente ativa cumpre todas elas, somada ao sacrifício. É por essa razão
que as cerimônias de Levítico 2 não são mais necessárias a nós hoje. Eu me refiro a todas essas ofertas que eram exigidas. É por essa razão que nós não oferecemos mais sacrifícios. Mas existe um sacrifício que nos dá acesso à presença de Deus todo o primeiro dia da semana. Existe um Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo e que nos permite que adoremos ao Pai em espírito e em verdade. Existe um Cordeiro que aceita a nossa adoração, que faz com que o Senhor ouça as nossas orações, que nos recebe em sua mesa, que perdoa os nossos pecados e que salva ainda hoje pecadores do inferno, dando-lhes a vida eterna, Cristo. A nossa dedicação pessoal, as ofertas e dízimos que trazemos à casa do Senhor, o sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o nosso culto racional, todos eles são possíveis por intermédio de Cristo. Há muitos hoje que não acreditam mais na obediência ativa de Cristo. Hebreus 10 mostra claramente que a obediência ativa de Jesus em nosso favor é a garantia da nossa justificação diante de Deus. E qual é o resultado de tudo isso, meus amados irmãos? O que o Senhor deseja que façamos hoje mais uma vez aqui juntos, que expressemos nossa devoção amando esta palavra como Jesus amou, e confiando que o mesmo Deus que se preocupou com a adoração de seu povo no passado, se preocupa ainda hoje com a maneira como nós o adoramos, e não pode ser segundo os nossos gostos e preferências, mas sempre por meio de Cristo. Ele deve ser o centro da mensagem, o centro da adoração, o centro do que fazemos aqui. Cristo, somente Cristo. Essa é a grande lição que nós temos e que podemos aprender hoje, seguindo juntos o estudo do livro de Levítico 2. Eu rogo ao Senhor que continue a nos abençoar e revelar uma beleza que por vezes não vemos ao encarar o desafio de estudar um livro tão desafiador. Que Deus nos abençoe. Vamos orar. Senhor Deus, nós te bendizemos pela tua palavra e damos a ti, nesta noite mais uma vez, o pão de cada dia que tu tão ricamente nos deste, como um sinal da nossa entrega diária a ti. Ó Senhor, receba este sacrifício de ações de graças e louvor que lhe prestamos, por amor de Cristo, nosso Salvador. Amém.